e irmãs, no segundo domingo da Quaresma, a Igreja traz para nós o Evangelho da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, sobe o monte. E Jesus se transfigura diante deles. O rosto de Jesus brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Amados, Moisés, no Antigo Testamento, quando ele tinha encontro com Deus, Moisés, ele saía com o rosto brilhante. E por isso Moisés, ele colocava um véu sobre o seu rosto para que os homens não vissem aquele brilho do qual ele possuía um brilho temporário. Moisés ficava com o rosto brilhante porque Deus é luz. E quando nós contemplamos essa luz, por ela nós somos iluminados. E nós nos tornamos brilhantes como essa luz. Jesus, quando ele se transfigura e o seu rosto brilha, ele revela quem ele é. Eu sou o Senhor. A transfiguração de Jesus aponta para quem é Jesus, mas ao mesmo tempo aponta para como nós seremos se formos fiéis até o fim. Aquele que for fiel até o fim experimentará a glória que Jesus hoje experimenta no monte. Aqueles que chegarem até a eternidade e contemplarem Deus face a face no céu, terão também essa luz que hoje Cristo mostra no Evangelho. Quando você sabe o que te espera, você não mede esforços para alcançar o seu prêmio. Jesus estava ainda antes da sua paixão, antes da sua morte. A transfiguração de Jesus era para dar uma força a mais para os discípulos. Os discípulos, vendo quem era Jesus, aquele glorificado no monte, era para que eles não temessem o Jesus quando o visse crucificado também em um outro monte. Jesus mostra para os discípulos quem ele será depois da cruz, mas também mostra para os discípulos quem eles serão se forem fiéis a Cristo até a cruz. A transfiguração de Jesus, ela acontece mediante somente 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e Jesus pede para que esses apóstolos não contem nada a ninguém, até que chegasse o momento da ressurreição. Jesus, ele falava muito isso para os apóstolos: não conte isso até que eu tenha ressuscitado os mortos, porque sem a cruz, esse mistério da transfiguração não seria compreendido pelos apóstolos. Sem a cruz, a glorificação não acontece. A glória do Senhor é a Santa Cruz. Pela Santa Cruz ele será glorificado e após ela terá uma nova vida, um corpo glorificado. De igual maneira, nós, na nossa vida, após esta nossa passagem, nós também seremos glorificados com Cristo se morremos com Ele. E tudo aquilo que Cristo experimentou, o discípulo também há de experimentar, se for fiel a Jesus. Jesus em sua vida foi perseguido. Nós, discípulos de Cristo, se formos fiéis a Ele, não esperem outra coisa a não ser a perseguição. Jesus foi caluniado. Se forem fiéis a Cristo Jesus, não esperem outra coisa a não ser calúnias também a respeito de vós. Cristo foi morto numa cruz. Se forem fiéis a Jesus, não esperem outra coisa a não ser dar a vossa vida inteiramente para Ele. Às vezes a vida se dá aos poucos. Dia após dia, eu morro para esse mundo e vivo para Deus. E ao lado de Jesus apareceram-lhes Moisés e Elias, 2 testemunhas. A Sagrada Escritura nos diz que para que um testemunho fosse válido, é necessária a presença de 2, 3 ou mais pessoas para dar crédito àquele testemunho. A voz que vai testemunhar nesse Evangelho é a voz do Pai, no qual o Pai diz: tu és o meu filho amado, esse é o meu filho amado. E ao lado de Moisés e Elias não são apenas 2 pessoas. Moisés simboliza toda a lei, porque a Moisés é atribuída
os livros da lei, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os chamados livros da lei, o chamado Torá. Então Moisés é a personificação da lei. É a lei que testemunha que Cristo é o Filho de Deus. De igual modo, quem está ao lado de Jesus não é somente um homem chamado Elias. Elias simboliza toda a profecia. Toda a profecia atesta que Jesus é o Filho de Deus. Ao lado de Jesus, Moisés e Elias, a lei e os profetas. O Antigo Testamento, ainda naquele tempo de Jesus, não estava completo. Era formado pelos profetas, era formado pela lei e pelos salmos. Então todo o Antigo Testamento estava profetizando, estava anunciando que Jesus é o Filho de Deus, aquele que vai morrer na Santa Cruz, mas que será glorificado pelo Pai. E o Pai afirma: este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai. A voz do Pai, diante de Moisés e Elias, testemunham que Cristo é o Filho de Deus. Mas por fim, amados, assim como no início, eu volto a repetir a vós: se nós formos fiéis até o fim, é esse o destino que nos aguarda, um destino semelhante à transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para chegar com Cristo até o fim, vocês haverão de passar por muitas dificuldades. Não tem como ser fiel a Deus sem ter que suportar algum sofrimento por Ele. Hora ou outra, se você for fiel a Deus, você vai sofrer. Primeiro sofrimento do cristão é ter que tomar uma decisão. Toda decisão causa uma tormenta. Segundo tormento, manter firme a sua decisão, porque você vai querer sempre voltar atrás. Assim como o povo de Israel, libertos do Egito, sempre queriam voltar para a escravidão do Egito, estavam livres. Saíam da escravidão do Egito pela mão poderosa de Deus, mas sempre queriam voltar para a escravidão. Porque ser fiel a Deus na liberdade é difícil. Quando você tem a liberdade de escolher fazer o bem ou o mal, parece que fazer o bem sempre nos causa mais danos. É porque nós não estamos mais acostumados a viver para Deus, a fazer o bem em tudo aquilo que nós fizermos. Mas se vocês forem fiéis, se nós formos fiéis, nós um dia também chegaremos à eternidade. Deus nos aguarda.